Muito bem, boa tarde ou boa noite a todos. É um privilégio e uma alegria poder vir e compartilhar com vocês aqui enquanto as horas do sábado já estão quase chegando. Quando eu estava sentado à mesa do almoço e indo para o meu sair da mesa até o meu carro leva cerca de 1 hora, porque eu preciso ser educado com as pessoas. Então eu estava tentando chegar ao carro e, cheguei em casa e coloquei minha roupa de pregação, por assim dizer. E, o pastor Milan me mandou uma mensagem dizendo: 7 horas está bom para você? Eu disse: isso é ótimo. E, enquanto estávamos voltando, minha esposa perguntou: "Ele disse 7 da manhã ou 7 da noite?" Eu disse: "Acho que foi 7 da noite que ele disse." Teremos uns 15 minutos antes de todos chegarem. Quando cheguei hoje e vi o lugar cheio, louvado seja o Senhor. Quero agradecer à equipe de audiovisual por tudo o que fazem para tornar isso possível. Vocês sabem, para aqueles que assistem online, eles estão transmitindo em vários sites do YouTube e do Facebook. É realmente um feito técnico conseguir colocar tudo isso para funcionar. E parece tudo perfeito quando você assiste, online, talvez em casa, mas quando você está realmente no calor do momento, é uma operação complexa. Então eu quero agradecer a Deus e louvá-lo pela equipe de audiovisual ali atrás. Obrigado, pessoal. Vocês fizeram um trabalho incrível. E então, hoje à noite eu não vou falar sobre Acabe e, Elias. Vou falar sobre Elias e Eliseu, porque essa é uma história sobre transições no ministério. É uma história sobre um profeta passando o manto para a próxima geração. E uma das razões pelas quais estamos no LCI é para que não apenas encontremos oportunidades para servirmos no ministério, mas para alguns de nós foi dizer: Senhor, quem vai levar este ministério para o próximo nível? Para quem vou passar este ministério? Quem, o que? Onde está a próxima geração que o Senhor está levantando para se posicionar e ser contada nas horas finais da terra? E então, hoje à noite, vou falar sobre a transição de Eliseu para Elias para Eliseu. Essa será a nossa jornada nesta noite e, essa será a jornada de hoje. Vamos primeiro olhar para a jornada de Eliseu rumo ao ministério. Depois vamos analisar a jornada até o Jordão com Elias e Eliseu juntos. Essa é a transição. E então a jornada de Elias para o céu e depois vamos chegar à nossa conclusão. Então essa é a jornada que vamos fazer hoje à noite e nós a dividimos em 3 etapas. E, então, ao começarmos, convido você a inclinar a cabeça comigo e convidamos a presença do Espírito Santo. Então, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos porque as horas do sábado já estão quase chegando. Senhor, agradecemos porque podemos honrar o 4º mandamento e ser obedientes à Tua palavra aqui esta noite. E, Senhor, agradecemos pelas liberdades que ainda desfrutamos nesta nação. E, Pai, nesta noite lembramos dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, em lugares como Nigéria e Coreia do Norte, onde nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição real. Pai, aproxime-se deles como o Consolador, que teus anjos cuidem deles e de nós esta noite. E, Senhor, ao compartilhar a palavra da vida esta noite, da Tua palavra, peço, Senhor, que Tu fales através de mim e por mim. Senhor, que toda a oferta humilde que preparei, Tu a transformes em algo belo, algo significativo, algo poderoso, algo que mude vidas e que sopre palavras de vida na vida daqueles que estão aqui esta noite e daqueles que assistem online. Então, Pai, perdoa-me pelos meus pecados, perdoa-nos por todos os nossos pecados, Pai. Que nada se coloque entre nós e Ti, nosso Deus Santo, nesta noite. E, Senhor, que Tu sejas glorificado em tudo o que for dito e feito. Em nome poderoso de Jesus nós oramos, amém. Amém. Muito bem, então, em 1913, Sir Ernest Shackleton, o famoso explorador da Antártida, publicou o seguinte anúncio no London Times, e foi isso que o anúncio dizia. Dizia: procuram-se homens para jornada perigosa, baixos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Você se candidatava a Ernest Shackleton na Burlington Street, lá em Londres. Pouco tempo depois, mais de 5.000 homens enviaram suas cartas de interesse. Eles estavam se inscrevendo para alguma coisa. Agora, entre os homens aqui esta noite, quantos de vocês se inscreveriam para algo tão vago assim? Ok, certo. Então temos aqui um cavalheiro corajoso. Muito bem. Mas a verdade é que os homens precisam de montanhas para escalar, e quando não tem montanhas para escalar, eles acabam caindo em um buraco emocional, espiritual e físico. Os homens precisam de montanhas para escalar,
Deus criou os homens para escalar montanhas, e se um homem não tem uma montanha, seja física ou espiritual, então ele vai fracassar espiritualmente, economicamente e de muitas outras formas. Sabe, podemos dizer que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo que já foi o que foi escalada, mas hoje existem montanhas ainda maiores, como as grandes megacidades do mundo onde Cristo ainda é desconhecido. Essas são montanhas espirituais hoje que ainda precisam ser escaladas, e Deus continua procurando homens e mulheres para responder ao chamado de ir e escalar essas montanhas espirituais e levar o evangelho a essas nações. Mas os homens precisam de montanhas para escalar. E em Ezequiel 20 e 2:30, nós olhamos brevemente para esse versículo, na nossa noite de abertura juntos na quarta-feira. Este é Ezequiel falando da perspectiva do exílio na Babilônia e Deus está meio que explicando por que as coisas deram errado. E um dos motivos que ele menciona é este. Deus diz: "E busquei entre eles alguém que se dispusesse a ficar, que reparasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém." Mas não encontrei ninguém. Que Deus estava procurando. Ele procurava por um homem em algum lugar com coragem para se levantar e se posicionar. Agora, quando Elias estava no Monte Carmelo, ele achava que estava sozinho. Mas sabemos depois que havia 7.000 joelhos em Baal, pessoas que ainda não tinham se curvado a Baal, e o texto diz em 1 Reis 1:18 que todo o Israel foi reunido no Monte Carmelo. E isso significa que quando Elias ficou sozinho, havia os 7.000 lá fora, daquele número que Deus lhe deu depois, em 1 Reis 18 e 19. Havia aquelas 7.000 pessoas que não estavam se manifestando, elas não estavam se levantando, elas não estavam se pronunciando, mas elas estavam dizendo: Senhor, responde às orações de Elias. Senhor, não responda às orações a Baal, mas responda às orações de Elias. Você não faz ideia do que acontece quando uma pessoa se levanta. Quando uma pessoa se levanta, as pessoas ganham força e coragem no mundo todo. Essa é a bênção da internet hoje em dia. E Deus diz a Ezequiel: a nação de Israel, de Judá, caiu porque eu procurava apenas um homem para ficar na brecha e não encontrei ninguém. Portanto, ninguém deve ter dúvidas sobre o que Deus pode fazer através do testemunho de um homem ou mulher corajosos. Deus pode salvar uma nação por meio de um homem ou mulher corajosos. E quando chegarmos ao céu, vamos descobrir quantas multidões foram salvas, porque em cada etapa da história humana, um homem ou uma mulher teve a coragem de se levantar e ser contado. Mas hoje à noite não vamos olhar para os dias de Ezequiel, vamos olhar para os dias de Elias, quando Deus estava procurando um substituto para Elias, e ele encontrou um, e seu nome era Eliseu. Então eu quero refletir por alguns minutos primeiro sobre a jornada de Eliseu rumo ao ministério. E nós tendemos a pensar no ministério hoje em dia, existem basicamente dois modelos que vemos no Novo Testamento. O modelo clássico é Mateus capítulo 4, em que Jesus caminha à beira do mar da Galileia e ele vê Pedro, Tiago, João e André em um barco e ele diz: "Sigam-me e eu farei de vocês", de homens. E eles deixaram seus barcos para trás e seguiram Jesus. E a versão moderna disso é que você deixa seu emprego secular para trás, sua profissão, seu ofício, sua habilidade, seu negócio, e vai para o seminário e se torna um trabalhador do evangelho em tempo integral. Mas o trabalhador do evangelho mais bem-sucedido do Novo Testamento foi chamado Paulo, e ele nunca fez o seminário de 3 anos e meio com Jesus Cristo. Quer seguir pelos caminhos de Israel ali ou da Palestina. Ele foi chamado para usar suas habilidades técnicas como fazedor de tendas para ter acesso não apenas aos mercados físicos, mas ao mercado de ideias, e foi ali que ele negociou não apenas com bens materiais, mas com bens espirituais, mercado de ideias. E assim vemos esses dois modelos diferentes de ministério no Novo Testamento, mas vamos nos deter por um momento aqui no chamado de Eliseu. Então, em 1 Reis 19, é quando Elias se aproxima de Eliseu, diz: então ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando. Havia 12 juntas de bois à sua frente e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Ele deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Então Elias lhe disse: vá e volte. O que eu te fiz? Ele voltou de segui-lo, pegou a junta de bois e os sacrificou. Usando o equipamento dos bois, cozinhou a carne deles e deu ao povo, e eles comeram.
Então ele partiu, seguiu Elias e tornou-se seu servo. E esse é o chamado de Eliseu. Então, o que aprendemos com essa breve passagem sobre o chamado de Eliseu? O que aprendemos sobre Eliseu aqui? A primeira coisa é que Eliseu estava respondendo ao chamado para uma vida de compromisso. Ele diz a Elias: Eu vou te seguir. Fui um servo fiel na casa do meu pai, mas agora Deus está me chamando para um novo capítulo de ministério e eu vou seguir o inimigo público número um, não porque ele seja o inimigo público número um, mas porque ele é a voz fiel de Deus na minha geração. Eu vou seguir o inimigo público número um. É uma vida de compromisso. Sabemos que esta é uma família temente a Deus, porque o nome dele significa meu Deus é salvação. Você sabe, Elias, E-L-I-E, Eli é meu Deus, Elohim e o Beni é meu filho, então Eliá significa Jeová é meu Deus, é isso que Elias significa. E assim, em uma nação dedicada à adoração de Baal, o nome de Elias é uma repreensão constante ao rei Acabe e Jezabel. Quando Elias se apresenta diante do rei Acabe, em 1 Reis 17, versículo 1, ele diz: Assim como vive Jeová, o Deus de Israel, perante quem estou, não haverá chuva nesta terra por estes 3 anos e meio, exceto pela minha palavra, diz o Senhor. É isso que ele diz para Elias, para Acabe, e ele diz para Eli, para Acabe: Você acha que Baal é o Deus desta terra? Não, Jeová é o Deus desta terra, e eu não estou apenas diante de você, Acabe. Eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e essa é a fonte da minha autoridade. E quando Jacó foi até Faraó, no final do livro de Gênesis, e Faraó era como o presidente dos Zimilwa da sua época, e Jacó era um velho, um velho que cuidou de ovelhas a vida toda, de uma profissão desprezada e de um grupo étnico marginalizado, foi Jacó quem abençoou o Faraó do seu tempo, porque ele estava na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus e temos a consciência de que vivemos, respiramos e permanecemos diante do Deus vivo, então podemos olhar presidentes e príncipes nos olhos, porque estamos na presença do Deus vivo. E assim Eliseu é chamado por Elias para o ministério profético. O nome dele significa meu Deus é salvação. E sabemos que ele vem de uma família rica. Por quê? Porque após 3 anos e meio de fome e seca, ele ainda tem 12 juntas de bois. Isso é um rebanho considerável. 24 bois é um rebanho de tamanho respeitável em qualquer época da história humana. Então, depois de 3 anos e meio de fome e seca, quando o rei Acabe, com seu servo Obadias, estava procurando qualquer pasto, qualquer alimento para seus animais, 1 Reis 18, quando ele está procurando comida e água, agora descobrimos que há uma família, a família de Eliseu, e milagrosamente Deus os sustentou no meio da fome. O pão e a água deles são garantidos, por assim dizer. Se eles têm 12 juntas de bois, é porque Deus os protegeu durante a fome que assolou a nação. Sabemos que essa é uma família rica porque ele tem servos. É uma família unida. Como sabemos disso? Eliseu vai e se despede de sua mãe e de seu pai com um beijo. Ele está demonstrando respeito e honra aos pais antes de virar a próxima página da vida e do ministério, seguindo Elias. Sabemos que o chamado profético era perigoso. Quando Eliseu disse, eu vou te seguir, ele estava respondendo ao chamado para uma vida perigosa. Ele estava deixando para trás um lar confortável, onde era o Senhor, tinha servos, bois, campos, e talvez fosse o filho mais velho da família. Ele estava deixando uma vida confortável para trás. Agora ele iria seguir para onde quer que Elias fosse, subindo e descendo as estradas da Palestina. Se Elias fosse caçado por Jezabel, Eliseu também seria caçado por Jezabel. Se Jezabel buscasse a vida de Elias, ela também buscaria a vida de seu servo, Eliseu, o próximo na linha do manto profético. Esse era um chamado para uma vida solitária. Ele seria zombado por meninos, caçado por reis, traído por seu próprio servo, Geazi. Ele seria chamado para curar o incurável, como Naamã. Ele seria chamado para ressuscitar os mortos. Jezabel estaria caçando sua vida assim como caçou a vida de Elias. Então Eliseu estava respondendo ao chamado para um ministério perigoso e ele diz a Elias, Elias, eu vou te seguir. Este é um jovem comprometido. E como ele demonstra que está comprometido com esse ministério profético?
Ele sacrifica todos aqueles 12 pares de bois, queima os jugos e os implementos agrícolas e oferece tudo aos servos, dizendo: não tem volta, não tem volta. E tendo queimado tudo, comido tudo e dado tudo embora, agora ele segue Elias pelas estradas da Palestina. A próxima coisa que aprendemos sobre isso é que este é um chamado para uma vida de sacrifício. Elias diz a Eliseu: volte novamente, pois o que foi que eu te fiz? Ou, de outra forma, Elias diz a Eliseu: calcule o custo antes de me seguir. Você já calculou o custo do que está prestes a fazer? Me seguir não é um caminho para a fama, não é um caminho para o prestígio, não é um caminho para fortuna ou riqueza ou honra. Se você realmente vai me seguir, Eliseu, você precisa calcular o custo. Vou ser direto com você sobre isso. Entrar no papel profético vai mudar sua vida para sempre. Você vai viver no limite pelo resto da sua vida, de quase todas as formas possíveis. Você está deixando para trás uma vida confortável por uma vida de sacrifício. Eliseu, por causa dos pais dele, ele era um proprietário de terras com servos e bois. Ele iria receber uma herança significativa. Mas quando terminamos esta passagem, a última frase diz: ele se tornou seu servo. Então ele começa como pode-se dizer o príncipe herdeiro da família, o homem que vai herdar tudo. Ele tem uma casa, bois, servos, terras, água e termina como servo ao final deste capítulo. Ele está disposto a ter uma inversão completa em seu papel social porque é para isso que Deus o está chamando agora. É um chamado para uma vida comprometida. É um chamado para uma vida de sacrifício. Ele foi fiel com os bois de seu pai e agora Deus pode confiar a ele o rebanho de seu Pai Celestial. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, Deus sabe que pode confiar a nós um capítulo maior de ministério. E se queremos que Deus nos dê um escopo maior de ministério, uma tenda maior de ministério, quero desafiar você nesta noite. Seja fiel naquilo que Deus chamou você para fazer hoje. E se alguém pedir para fazer algo, diga: não existe nada tão pequeno que você não possa fazer. Eliseu foi chamado para ser servo de Elias. Depois aprendemos em uma passagem que vamos abordar que um dos servos do rei diz: sim, há um profeta. O nome dele é Eliseu. Ele é aquele que costumava enxaguar as mãos de Elias com um pouco de água. Literalmente, ele lavava as mãos de Elias. Isso fazia parte da sua descrição de trabalho. Então, ele vai de uma posição de alto status social para uma posição de baixo status social. Este é um chamado para uma vida de sacrifício. Ele não teria mais uma casa para voltar todas as noites. Ele não teria mais nenhum espaço ou tempo pessoal. Ele percorreria incansavelmente o comprimento e a largura das estradas de Israel pelo resto da vida. Ele também estava respondendo ao chamado para uma vida cheia de poder. 2 Reis 2, 9 a 10. Eu não tenho acho que tenho a tela ali. Sim, aí está. 2 Reis 2, 9 a 10, o versículo diz o seguinte: por favor, permita-me herdar uma porção dobrada do seu espírito. E Elias responde dizendo: você pediu uma coisa difícil. Então, o que isso significa? Se você vai entrar no ministério, você precisa do dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo não é algo que todo mundo está pronto para receber, porque vai virar na sua vida de cabeça para baixo. Vai reorganizar os seus valores. Vai varrer, lavar toda a superficialidade deste mundo e fazer você perceber o que é realmente importante aos olhos de Deus. E Deus vai te conduzir por esses vales de desânimo, assim como por aquelas experiências no topo da montanha, e Ele permite que passemos por esses vales, porque a dor tem uma maneira de reorganizar nossas prioridades. A dor reorganiza nossas prioridades como nada mais faz. Então ele estava respondendo ao chamado para uma vida cheia de poder. Então isso foi difícil para Eliseu ou para o Espírito Santo? Bem, ouçam-me agora, irmãos e irmãs. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, sua unção trouxe capacitação para a missão, ousadia de visão, coragem no testemunho, firmeza diante da perseguição, perseverança no conflito, persistência na oração. E sim, a missão também traz separação da família. Ela traz rejeição naqueles relacionamentos mais próximos e queridos para você. Ela traz a inimizade ativa de Satanás, e Satanás começa a criar obstáculos em sua vida a partir deste dia. Mas também traz contentamento, alegria em todas as coisas e júbilo no céu acima. Tal é o impacto de receber o Espírito de Deus.
Quando você responde ao chamado para o ministério do evangelho, seja qual for o ministério em que você está envolvido aqui na LCI, há muitos ministérios lindos lá no ginásio, você vai perceber que, ao entrar na arena, Satanás vai reagir imediatamente. E você não pode lutar contra Satanás sozinho. E por isso este é um chamado para uma vida fortalecida, em que agora você está vivendo sua vida diante de homens e anjos. Você está cheio do Espírito Santo e Satanás vai fazer de tudo para te desanimar, te dissuadir, te desviar, te deprimir e te destruir, porque você respondeu ao chamado para o ministério. E é exatamente isso que acontece com Eliseu também. Então, se você vai responder ao chamado para um ministério como Eliseu, veja, você está respondendo ao chamado para uma vida de compromisso. Eu te seguirei, Deus, não importa o custo, não importa o que venha pelo meu caminho. É um chamado para uma vida de sacrifício. Ou seja, Senhor, eu considerei o custo e serei fiel em todas as coisas, não importa se grandes ou pequenas. E é um chamado para uma vida capacitada, o que significa, Senhor, me dê uma porção dobrada do teu espírito e nunca me abandone na luta. E se você não está pronto para uma vida de sacrifício, e não está disposto a ter uma vida de compromisso, e não está vivendo pronto para uma vida de batalha espiritual, e não está pronto para uma vida de plenitude do Espírito Santo, que te chama a realizar e ver coisas que você nunca imaginou serem possíveis, então não responda ao chamado para o ministério. Então este é o chamado ao ministério para Eliseu. Então vamos refletir por alguns momentos, tendo observado o chamado de Eliseu para o ministério. Talvez você se veja nessa história em alguns pontos. Vamos olhar por alguns instantes para a jornada até o Jordão. E a jornada até o Jordão é a última viagem que Elias faz neste planeta. É a jornada que ele faz até o Rio Jordão para atravessar o Jordão antes de ser levado ao céu por seu Pai Celestial. Então, esta já não é mais a jornada de entrada no ministério com Eliseu, mas a jornada até o Jordão, na verdade, acontece alguns anos depois. O texto começa em 2 Reis 2:1. Diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho. Agora, Deus já havia revelado a Elias que ele seria levado ao céu, então Elias sabe que está em sua última jornada e que esta será uma viagem pelas memórias. Ao olharmos para os lugares por onde ele passa, cada um desses lugares é significativo na história da salvação. Ele vai percorrer esse caminho de lembranças até o lugar onde Deus irá levá-lo ao céu. E o texto continua dizendo, bem, não diz ali, mas em 2 Reis 2:1 diz, Elias e Eliseu partiram. Então essa é uma jornada que Elias faz sozinho, com Eliseu. Agora eles são inseparáveis, eles percorreram os caminhos de Israel por muitos e muitos anos. Já se passaram cerca de 15 anos desde o chamado de Eliseu até Elias ser levado ao céu. Eliseu tem sido seu companheiro constante no ministério. Eles viveram em meio a guerras constantes entre o Egito e a Síria. Eles testemunharam o assassinato de Nadinabote. Eles viveram o ódio e a perseguição de Jezabel. Eles suportaram o reinado de Acabe. Eles viram sua morte. Eles viram o perverso rei Acasias subir ao trono e viram Elias invocar fogo sobre os soldados de Acasias em 2 ocasiões. E em meio a todo esse drama, Eliseu tem sido o companheiro constante e fiel de Elias. Ele serviu como aprendiz. Não há vergonha nenhuma em ser aprendiz. Amém. Não há vergonha em dizer, Senhor, acho que ainda não estou pronto. Junta-me a alguém que está na linha de frente para que eu possa caminhar com essa pessoa e aprender com ela. E se você já está em uma posição de ministério na linha de frente, é muito bom começar a dizer, Senhor, de onde virá a próxima geração? Quero ser mentor deles. Traga-me o próximo líder para este ministério, para que ele possa caminhar comigo, estudar comigo, participar de todas as atividades ministeriais que eu participo, para que quando chegar a hora de passar o manto, haja alguém pronto para receber esse manto de mim. Amém. É uma responsabilidade. Você sabe, como pais, falamos sobre mordomia. Mordomia não é apenas ter um testamento sobre o que acontece com a sua casa se você morrer. Mordomia também envolve para onde meus filhos vão se eu morrer antes que eles atinjam a maioridade. E se você tem filhos e não tem um testamento e eles são menores de idade, então é o tribunal que decide com quem ficarão seus filhos. E você não quer deixar essa decisão para os tribunais. Você quer colocar isso no seu testamento, a tutela legal dos seus filhos. Isso faz parte do que significa mordomia.
E assim Elias orientou Eliseu por cerca de 15 anos. Eles caminham lado a lado pelas estradas de Israel. Eles suportaram tudo o que Acabe e Jezabel lançaram contra eles. E durante todo esse tempo, Eliseu tem sido seu companheiro fiel. O texto que mencionei anteriormente está agora na tela. 2 Reis 3:11. E o texto diz: Mas Josafá disse: Não há aqui algum profeta do Senhor, por meio de quem possamos consultar o Senhor. Então um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Eliseu, filho de Safate, que costumava derramar água sobre as mãos de Elias, está aqui. Fim da citação. O que isso nos diz? Isso significa que, mesmo sendo o servo fiel de Elias, mesmo sendo um estagiário, mesmo sendo alguém que estava sendo orientado para uma posição de liderança, sua fidelidade era conhecida nas cortes reais. Quando Jesus enviou os 12 discípulos em Marcos 6, versículos 12, 13 e 14, ele os enviou, e então você chega à história da morte de João Batista no meio do capítulo 6 de Marcos. E o texto diz: quando Herodes ouviu falar dessas coisas, diz, pois o nome de Jesus havia chegado aos seus ouvidos. Jesus enviou 12 homens, mas um nome subiu pela sociedade até chegar aos ouvidos de Herodes, e não era não era Mateus, Marcos, Lucas ou João. Era Jesus Cristo. Amém. E assim aqueles 12 discípulos saíram, e o ministério deles não era de autopromoção, de autoglorificação. Eles não estavam buscando que seus nomes fossem sussurrados por toda a terra de Israel. Era o nome de Jesus que era conhecido por causa do ministério deles. De quem é o nome que é glorificado quando você passa pela cidade também? De quem é o nome que é glorificado quando eu passo pela cidade, quando qualquer um de nós passa pela cidade? Nós buscamos a glória do nosso próprio nome? Queremos nos tornar um nome ou uma pessoa importante na terra? Ou buscamos que o nome de Jesus Cristo seja glorificado? Amém. Agora, eu penso, sabe, como eu coloco isso em prática na minha própria vida? Sabe, eu costumo usar roupas bem simples. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas se lembrem do que eu vesti. Tipo, o homem cinza, hoje à noite estou usando uma gravata vermelha, certo? Mas isso é uma exceção. O homem cinza é lê, porque você quer ser lembrado pela nobreza do seu caráter e pela pureza do seu discurso, não pelo que você vestiu ou pelo seu adorno. E assim você quer ser conhecido como alguém que apontou as pessoas para Jesus Cristo. E assim, o ministério de Eliseu é conhecido. Ele é conhecido como um servo humilde, até mesmo pelos reis de Judá e Israel. Então você não precisa ter um papel de destaque, um papel principal para que seu nome percorra a terra. As pessoas conseguem reconhecer um servo fiel de Deus quando o veem. E você pode ser mencionado como um servo fiel do Senhor, independentemente de quão alto ou baixo seja o seu papel no ministério. As pessoas reconhecem a fidelidade a Deus. E a história dessa jornada até o Jordão realmente começa aqui em 2 Reis 2:1, da segunda metade do versículo 1 até o versículo 3. Está escrito ali: Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me enviou até Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, não te deixarei. Então eles desceram até Betel. A companhia de profetas que estava em Betel saiu ao encontro de Eliseu e lhe disse: Você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre para longe de você? E ele respondeu: Sim, eu sei. Fiquem em silêncio. Fiquem em silêncio. Agora, esta é uma jornada deliberada que Elias está fazendo aqui. A primeira coisa é que eles estão fazendo essa jornada juntos. Elias está confiando a Eliseu seus últimos momentos. Este é o seu sucessor. Este é o cara para quem ele vai passar o manto. Tudo o que acontece nessa jornada, Elias quer ter certeza de que Eliseu saiba o que vai acontecer na viagem até o Jordão e, em última instância, na viagem para o céu. E essa é uma jornada muito deliberada. O primeiro passo é Gilgal. E nós dizemos, bem, o que há de tão especial em Gilgal? Bem, de acordo com o livro de Josué, capítulo 4, Gilgal foi onde os israelitas, quando atravessaram o rio Jordão pela primeira vez, acamparam em Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar onde eles comeram os frutos da terra prometida. Gilgal foi o primeiro lugar onde eles colheram os grãos da terra prometida. E é depois de Gilgal que não há mais maná, porque Deus está provendo para eles a partir da terra prometida, dos produtos agrícolas de lá. Foi o último lugar de segurança e paz de Israel antes de começarem a conquista de Canaã. Foi um lugar onde eles descansaram. Eles viram o cumprimento das promessas de Deus. O maná já não caía mais.
A terra estava sustentando o povo de Israel. Diante deles estavam as batalhas. Jericó ficava logo adiante no caminho, mas este é o último lugar de descanso deles, um lugar de partilha, um lugar de segurança e um lugar de preparação para as batalhas que estavam por vir. Foi um lugar de profundo significado espiritual para Israel. E Elias, em sua própria vida, teve seus próprios momentos de Gilgal. Ele morava em Gileade, a remota Gileade, antes do confronto com Acabe. Ele morou na remota Sarepta, na região de Baal, no sul de Sidom, que hoje é o sul do Líbano. Ele viveu por alguns anos com a viúva de Sarepta antes do confronto no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18. Sim, Elias teve seus próprios momentos de Gilgal, e também teve o tempo do Monte Sinai, em 1 Reis 18, antes de Deus chamá-lo de volta ao ministério, quando ele fugiu para lá, passando por um esgotamento. Deixe-me te fazer uma pergunta esta noite. Você também tem o seu próprio Gilgal particular? Você tem um lugar para onde pode voltar, se não geográfica e fisicamente, pelo menos em sua mente, um lugar onde Deus te levou a um momento de promessa, um lugar onde Deus te deu descanso das batalhas que aconteceriam antes ou depois, um lugar onde você viu a provisão milagrosa de Deus fazer a transição do maná para os frutos da terra. É importante que possamos olhar para trás em nossas vidas espirituais e dizer: aquele foi o meu Gilgal espiritual. Foi ali que as promessas de Deus se cumpriram na minha vida. E foi ali que Deus me deu a chance de pausar e descansar antes que as próximas batalhas espirituais viessem ao meu encontro. Você tem o seu próprio Gilgal espiritual? E Elias, ele começa essa jornada até o Jordão. Ele começa em Gilgal, porque tem um significado espiritual para todo o Israel. A próxima parada nessa jornada que você vê na tela é Betel. Eles vão de Gilgal para Betel, que significa a casa de Deus. Betel foi onde Abraão construiu seu primeiro altar para Deus, em Gênesis 12, versículo 8. Quando Deus chama Gênesis em Gênesis 11, não há registro de nenhum altar. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai até o norte, para Harã, no atual norte do Iraque, não há registro de nenhum altar. E é em Gênesis capítulo 12 que ele desce para Canaã, para a terra prometida, e pela primeira vez Abraão começa a construir altares. E ele deixa um rastro de altares por onde passa em Gênesis 12 e Gênesis capítulo 13. Betel é o lugar onde Abraão constrói um altar para Deus. Betel é o lugar onde Abraão invoca pela primeira vez o nome de Jeová Deus. Yahvé é Deus. Betel também é onde Jacó dormiu enquanto fugia do vingativo Esaú, onde Deus lhe deu o sonho de uma escada que se estendia do céu à terra e de volta ao céu. Este é um lugar de significado incrível para o povo israelita. Foi aqui que Jacó chamou de porta do céu, em Gênesis 28. O próprio Jesus mais tarde falou sobre esse lugar e ele diz: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, Jesus era aquela escada celestial vista por Jacó em seu sonho em Betel. Betel era o lugar para Elias se lembrar dos altares em sua própria vida. Em Gileade, localizado junto ao riacho Querite, e, o que é ainda mais importante, no majestoso Monte Carmelo. Betel era um lugar para lembrar os altares de sua vida. Altares eram, onde Elias havia se curvado em adoração particular. Altares no Monte Carmelo, onde Elias havia se mantido firme por Deus, muitas vezes sozinho, e altares onde Deus foi glorificado em sua vida e ministério. E onde estão os seus altares? Sua família tem altares. Sua família tem lugares, ou talvez lugares geográficos, ou talvez momentos do dia em que vocês param e se curvam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu estava crescendo, tínhamos o culto matinal e o culto vespertino. Essas são as rotinas que, acontecesse o que acontecesse no dia, havia o culto matinal e havia o culto vespertino. E eu louvo a Deus pelos meus pais, que tinham o culto matinal e o culto vespertino. As crianças percebem isso. As crianças precisam de rotina. As crianças precisam de regularidade. Elas prosperam com isso. Quero desafiar você hoje à noite a ter seus próprios altares em suas próprias famílias. A começar a construí-los. Se você ainda não tem um altar, comece um altar agora. Não necessariamente um altar físico, mas comece a estabelecer esses momentos no seu dia em que vocês se reúnem como família para se curvar diante do Deus vivo. Amém.
E assim, Elias vai de Gilgal, desce até Betel, que é um lugar onde Deus tem sido adorado através de altares. E em 2 Reis, 2:4-5, a jornada segue até o Jordão. Eles chegam a Betel e Elias diz a ele, veja na tela, Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Mas ele, ou seja, Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, não te deixarei. Então eles foram para Jericó. A companhia de profetas que estava em Jericó aproximou-se de Eliseu e lhe disse, você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre? E ele respondeu, sim, eu sei, fiquem em silêncio. Então eles saem de Gilgal, um lugar de promessa, um lugar de descanso, um lugar de provisão. Eles chegam a Betel, um lugar de altares de adoração privada e adoração pública. O altar mais famoso é o do Monte Carmelo. E agora eles chegam a Jericó, que, como muitos sabem, é famosa porque as muralhas de Jericó caíram a primeira vitória na Terra Prometida. Essa vitória foi conquistada pelos exércitos angelicais do céu. E enquanto Elias leva Eliseu por essa viagem pela memória, e se você olhar no mapa, não há razão lógica para ele ter feito esse trajeto em particular. Não foi uma viagem em linha reta, sabe? Não foi um caminho direto até o Rio Jordão. Ele está levando Eliseu, ele está ajudando Eliseu a reviver os momentos espiritualmente significativos de sua vida e da vida de Israel. E ele está lembrando a Eliseu pelo modo como vive, de como Deus agiu em suas vidas no passado. E eles descem até Jericó, nas planícies de Jericó ali, e a irmã White fala sobre isso aqui, e talvez eu tenha isso na tela. Não, eu não tenho isso na tela. Eu deveria ter isso na tela, achei que tivesse. Mas ouça isto, de Patriarcas e Profetas diz o seguinte, com quanta facilidade os exércitos do céu derrubaram os muros de Jericó, aquela cidade orgulhosa. O capitão do exército do Senhor havia comunicado apenas com Josué. Os israelitas não podiam ver o exército de anjos que estavam sob a liderança do Filho de Deus. Fim da citação. Então Jericó foi um lugar de vitória divina sobre muralhas que não havia maneira humana de derrubar, mas Deus derrubou as muralhas de Jericó para o povo de Deus. E Elias, enquanto caminha para o Jordão, está andando com Eliseu por esses momentos espiritualmente significativos e dizendo, foi isso que Deus fez por nós no passado. Você vai enfrentar seus próprios Jericós, Eliseu, na sua vida. Você vai enfrentar inimigos que você nem imagina como vai derrotá-los. Você vai enfrentar impérios, reis e nações que zombam do Deus vivo, mas é isso que Deus pode fazer por aqueles que são fiéis a Ele. Foi nas planícies de Jericó que Jesus apareceu a Josué, em Josué 4, e se revelou como o comandante dos exércitos do Senhor dos céus. Ele estava lembrando a Eliseu de que servimos a um Deus pessoal, e servimos a um Deus pessoal que luta pelo seu povo. E ele não luta apenas pelo seu povo, mas tem exércitos angelicais que intervêm e agem para salvar seus filhos ao redor do mundo. Também foi nas planícies de Jericó que Acã pecou e roubou as vestes babilônicas dos escombros de Jericó. Foi nas planícies de Jericó que o pecado de Acã teve que ser removido do acampamento. Pois se você vai entrar na terra prometida, precisa tirar o pecado do meio do acampamento. Adão e Eva foram expulsos do Éden por um pecado. Moisés não entrou na terra prometida por causa de um pecado. Acã e toda a sua família não puderam entrar na terra prometida por causa de um pecado. Isso nos lembra que, se quisermos entrar na terra prometida, também precisamos tirar o pecado de nossas próprias vidas, começando hoje à noite. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença de onde estão esses pecados e quais são esses pecados, e precisamos pedir a Ele a graça para removê-los de nossas vidas, para que deixem de ser pecados recorrentes e passem a ser pecados perdoados. E então, eles chegam às planícies de Jericó. Elias teria se lembrado nas planícies de Jericó de seus próprios confrontos com as forças do mal. Isso teria lembrado a ele o que fez no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no confronto no topo da montanha. Teria lembrado a ele de sua própria luta contra o desespero, a depressão e o esgotamento debaixo das árvores, no caminho para o Monte Sinai, quando fugiu para o deserto. Cada um de nós tem seus próprios lugares de batalha espiritual em nosso passado. E é importante para nós lembrarmos dessas cenas de batalha espiritual e talvez passá-las para a próxima geração.
Sabe, quando Moisés estava prestes a morrer, ele contou ao povo a história de como Deus havia guiado Israel antes de morrer em Deuteronômio. E quando Paulo estava prestes a deixar a igreja de Éfeso, em Atos 20, ele contou a eles a história de como Deus havia agido na história daquela igreja. E quando Davi estava prestes a falecer, ele contou a história de como Deus o havia guiado através de sua caminhada de aliança com ele para seu filho Salomão e para os líderes de Israel. É importante contar a história para a próxima geração. É importante dizer a eles: foi isso que Deus fez. Foi ali que ele fez. Aqueles são os lugares onde ele realmente agiu em nosso favor para salvar seu povo de maneiras incríveis. Se não transmitirmos isso para a próxima geração, então a tragédia está em Josué 1, onde diz: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem os seus caminhos. Eles não conheciam os modos salvadores de Deus em favor de Israel. E se nós, como pais, não contarmos à próxima geração, foi isso que Deus fez em nossa família, como é que eles vão saber? E se não falarmos em nossas igrejas sobre o que Deus fez na vida da nossa congregação, como é que a próxima geração vai aprender? Ah, é assim que Deus age. Então eu quero nos encorajar aqui hoje a começar a contar sobre a bondade, as misericórdias e as providências de Deus em nossas vidas, para que a próxima geração possa saber que é assim que Deus trabalha. É assim que Ele age no nosso contexto. É assim que você reconhece a mão de Deus. E se não falarmos sobre essas coisas, se não as escrevermos, se não as registrarmos, então a próxima geração, nós vamos criar uma geração que não conhece o Senhor, e eles vão seguir os deuses deste mundo. E assim, Elias está levando Eliseu por uma viagem ao passado, a caminho do Rio Jordão. 2 Reis 2, 6 a 7, a jornada continua. Diz assim: então Elias lhe disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não te deixarei. Então os dois seguiram em frente. 50 homens do grupo de profetas também foram e ficaram a certa distância deles, enquanto ambos estavam junto ao Jordão. Elias está chegando ao Jordão. É aqui que tudo começou. Porque muitos anos atrás, cerca de 20 anos antes desta história, Elias vivia em Gileade, uma região remota no lado leste do Jordão. Veja, Elias era um tisbita. Essa é uma área rural remota a leste do Jordão. Não há cidades em Gileade, não há postos de comércio, não há palácios, não há estradas principais lá. Isso é como o interior rural do norte da Geórgia. Sinceramente. Isso não é Berrien Springs, não é Loma Linda, não é Ottawa e não é a Conferência Geral. Esse é um cara que veio do interior rural. Ninguém de importância veio de Tisbe, em Gileade. Mas um dos maiores profetas que já existiu veio de Tisbe, em Gileade. E quando Deus chamou Elias para o ministério profético, Elias teve que caminhar, como você está vendo. Elias teve que caminhar para o oeste de Gileade até o rio Jordão. E ao atravessar o Jordão e subir até Samaria, é como se ele estivesse cruzando o Rubicão. Quando Júlio César foi convocado pelo Senado de Roma e instruído a deixar seus exércitos na Gália Transalpina, que corresponde à atual Suíça e ao sul da França. O Senado de Roma disse a Júlio César: seu comando sobre os exércitos expirou. Você precisa retornar a Roma e prestar contas do que fez. César sabia que eles iriam tentar executá-lo. Então ele fez o que nenhum general romano tinha permissão para fazer. Ele atravessou o rio no norte da Itália, chamado Rubicão, e trouxe suas legiões com ele em desafio direto ao Senado. E quando ele atravessou aquele rio, isso significa cruzar o Rubicão. Você já ouviu essa expressão? Ele estava basicamente dizendo: eu estou no controle aqui e não vou responder ao Senado. Foi um passo irreversível. E Elias vem com Eliseu até o Jordão, onde há 20 anos ele havia cruzado aquele Rubicão particular a caminho do palácio de Acabe. Ele está voltando para onde tudo começou, cerca de 20 anos atrás. Ao atravessar o Jordão, ele aprenderia mais tarde, aprenderia, como Cristo diria depois, Cristo disse isso. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Elias veio pela primeira vez até o Jordão, ele teve que fazer uma escolha. Eu atravesso esse rio e entro em batalha com Acabe, ou simplesmente volto para Gileade e levo uma vida tranquila nas áreas rurais de lá?
mas ele atravessou o Jordão pela primeira vez. E agora, no final de sua vida, depois de todas as suas aventuras, ele está voltando para aquele rio que atravessou no início de seu ministério, e ele sabe que está entrando no capítulo final da vida e do ministério. Este é um momento em que seu ministério está fechando um ciclo. Ele está voltando para onde tudo começou, no deserto a leste do Jordão, onde era um homem que se entristecia com a condição espiritual de Israel. Ele era um homem que, como lemos depois em Tiago 5, ele era um homem de oração profunda e sincera. Ele era um homem sensível e obediente à palavra do Senhor. 7 vezes em 1 Reis 17 diz, a palavra do Senhor disse. E todas as vezes Elias obedece à palavra do Senhor. Elias não faz nada em seu ministério, a menos que a palavra do Senhor lhe ordene algo. E é por isso que seu ministério é tão poderoso, porque ele espera. Ele não simplesmente age por impulso. Ele espera até saber o que Deus quer que ele faça. Nós adoramos agir imediatamente, não é mesmo? Se há um problema, queremos resolvê-lo. Elias esperou até que Deus dissesse, é isso que você vai fazer. Ele esperou. Então agora ele está fechando um ciclo. Ele ficou sozinho por Deus quando ninguém mais quis se posicionar. Sua integridade pessoal conquistou a viúva de Sarepta para o reino de Deus. Acreditamos que Elias ficou com a viúva de Sarepta por cerca de 2 anos e meio. E ela tinha um quarto para ele. Ele poderia ter se aproveitado dela. Mas ele não fez isso. Quando ele devolve o filho dela vivo, ela diz, agora eu sei que você é um homem de Deus. Em sua vida pessoal, ele demonstrou integridade absoluta e pureza absoluta. Ele não se aproveitou da viúva de Sarepta dizendo, é porque estou aqui que você tem comida, então uma coisa pela outra, e assim por diante. Não. Depois que ele devolve o filho da viúva para ela, ela diz, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus está em você. Então ele viveu uma vida de integridade pessoal quando teve todas as oportunidades de se aproveitar de sua posição e não o fez. Ele foi caçado por um rei e uma rainha vingativos por todo o Oriente Médio. Ele foi o inimigo público número 1. Acabe e Jezabel enviaram mensagens sobre Elias para todos os reinos vizinhos, dizendo, vocês têm esse homem em sua terra? E então o nome de Elias não era conhecido apenas em Israel, era conhecido por todo o Oriente Médio, e todos sabiam pelo que ele lutava. E porque ele disse, não haverá chuva em Israel nestes anos, exceto pela minha palavra, diz o Senhor. A partir daquele momento, todos em Israel estavam atentos à próxima palavra do Senhor. Amém. Todos estavam esperando pela palavra do Senhor porque ela significava o fim da fome. E assim aquela mensagem simples, não haverá chuva na terra, exceto pela minha palavra, diz o Senhor. Com essa mensagem simples, todo Israel está ouvindo. Eles podem não acreditar totalmente em Jeová, mas todos estão atentos para saber quando virá a próxima palavra do Senhor para nós. Amém. Era uma mensagem simples e poderosa. E em cada etapa dessa jornada até o Rio Jordão, Elias oferece a Eliseu uma saída. 3 vezes ele diz a ele, você vê ali, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. 3 vezes lhe dá a ordem, fique aqui. Tem certeza de que quer passar por este capítulo do ministério comigo? E 3 vezes Eliseu recusa. As primeiras palavras de Elias a Acabe, registradas em 1 Reis 17, são estas. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. E as primeiras palavras registradas de Eliseu 3 vezes são para Elias nesta história, tão certo como vive o Senhor Deus. Então agora sabemos que Elias realmente passou o manto para Eliseu. Elias começou seu ministério dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, e agora ele tem um jovem protegido chamado Eliseu, e toda vez que ele diz, volte, você não precisa fazer isso, Eliseu sempre responde dizendo, tão certo como vive o Senhor. Então agora Elias sabe que Eliseu está pronto para assumir o manto da liderança. Em Gilgal, em Betel, em Jericó e no Jordão, Eliseu recebe uma oportunidade de desistir, e todas as vezes ele recusa. Por quê? Porque Deus falou com ele assim como falou com Elias. E Deus disse a Eliseu naquele mesmo dia que levaria Elias deles para o céu. Então agora Deus está falando com Eliseu. Elias não é o único profeta caminhando em direção ao Jordão. Eliseu também já é um profeta por direito próprio neste momento, porque Deus falou com ele e revelou o que o futuro reserva. Assim como Elias, Eliseu agora pode ouvir a palavra de Deus por si mesmo. Ele está pronto para a transição de liderança.
Nós somos capazes de ouvir a palavra de Deus? Podemos dizer com propriedade: a palavra do Senhor veio a mim e foi isso que ele me disse. Sabe, eu tive um sonho na noite passada. É o tipo de sonho que você não quer ter. Ontem à noite eu estava pensando: preciso imprimir meus folhetos para o meu seminário desta manhã, e onde vou conseguir uma copiadora? E ontem à noite eu sonhei que estava procurando uma copiadora por todo o acampamento. E eu acordei realmente frustrado, tá? Eu me lembro do que foi o sonho, e isso eu sei. Não foi a palavra do Senhor que veio a mim ontem à noite? Mas há momentos na vida, no ministério, em que você precisa saber que é isso que Deus está pedindo para você fazer, e se você não tem essa certeza, então não haja por presunção. Espere em fé e espere que Ele se revele a você. É fácil partir para a ação. Como ocidentais, queremos ação. Anos atrás, na AFM, tínhamos uma escola na Guiné, na África Ocidental. Era grande, com 1000 alunos, a maioria muçulmanos. Muitos batismos vieram de lá. Um dia recebemos uma carta da Associação de Jovens Muçulmanos. Fechem a escola em 10 dias, ou então... Agora, você sabe, há jihadistas naquele país. Você leva essas ameaças a sério. E a carta dizia: vocês, não queremos que vocês orem em nome de Jesus. E vocês não podem ter aulas bíblicas para os alunos muçulmanos. Então, o que fazemos? Perguntei aos meus colegas e pensamos em ir à Guiné mostrar a carta ao Ministério da Educação. Mas eles já sabem. Poderíamos exigir que persigam e eliminem esses jihadistas. Poderíamos fazer isso. Talvez isso fosse a coisa ocidental e secular a se fazer. O que fizemos? Dissemos: eles nos deram 10 dias, então vamos montar uma planilha. E todo mundo no escritório vai se inscrever para um dia de oração e jejum. E vamos cobrir esses 10 dias com oração e jejum. E vamos orar não para que Deus tire esse problema. Vamos orar para que Deus seja glorificado de alguma forma nessa situação. E é por isso que vamos orar. Vamos esperar no Senhor e vamos pedir a Deus que manifeste seu braço direito poderoso para salvar seus filhos. Sim. E então, 2 dias depois, o Ministério da Educação local veio inspecionar a escola agora fechada e disseram: bem, sim, nós entendemos que os jihadistas não gostam que vocês orem em nome de Jesus e não gostam que vocês tenham aulas de Bíblia, mas temos um problema com o fato de vocês não terem aulas no sábado. Este é um país francófono e nos países francófonos todas as escolas têm aulas na manhã de sábado. Eles disseram: nós também não queremos que vocês deixem de ter aulas na manhã de sábado. Então, o Ministério da Educação estava ficando do lado dos jihadistas. E nós estávamos orando sobre isso. E no 5º dia, o missionário me ligou e perguntou: o que devo fazer? Eu disse: faça uma reunião com todos os pais e explique a situação para eles. Então, eles fizeram uma reunião com todos os pais e havia mulás lá cujos filhos estudavam na escola. Essa escola tinha a maior taxa de conclusão do ensino médio de todo o país, era conhecida como o Centro de Excelência Académica, mesmo funcionando basicamente em cabanas de tijolos de barro. Mas a qualidade acadêmica era excelente. Então os pais vieram, explicamos a situação e o missionário disse a eles: se vocês querem que a escola continue aberta e que seus filhos se formem no ensino médio, precisam ir e pressionar o governo. Assim, tínhamos centenas de pais muçulmanos indignados indo ao governo para pressionar pela reabertura da escola adventista, porque não queríamos que nossos filhos reprovassem nos exames do ensino médio. E então, no 9º dia, o Ministério da Educação da capital, o CONACRI, enviou uma equipe do Ministério do Interior e eles investigaram a situação. Eles visitaram a escola, eles examinaram todos os registros, eles se reuniram com alguns dos alunos. Ao final do 9º dia, eles fizeram uma coletiva de imprensa e disseram: esta é a escola de ensino médio mais bem-sucedida do país. Era do infantil ao médio. Pedimos aos missionários: abram amanhã como escola adventista. Num país muçulmano, reabrimos e o temor do Senhor caiu sobre a cidade. Eu disse: com esse temor, faremos evangelismo público entre os muçulmanos Suzu. E houve uma grande colheita de homens muçulmanos que passaram a fazer parte do corpo de Cristo. É isso que acontece quando, como Elias, você espera no Senhor e espera que Deus manifeste sua bondade. E nós não enxergamos as coisas com olhos humanos e pela perspectiva humana, porque vemos apenas isto, mas Deus vê todo o resto. E assim 3 vezes Elias diz a Eliseu: fique aqui, e cada vez Eliseu se recusa, porque agora ele é um profeta em plena e regular comunhão.
E em cada etapa dessa jornada, você deve ter notado no texto que estamos lendo aqui, os jovens, eles encontram jovens das escolas dos profetas. Há jovens das escolas dos profetas em Gilgal, Betel e Jericó. Nós acabamos de falar sobre eles no texto ali. Essas escolas dos profetas foram estabelecidas por Samuel em 1 Samuel 19 como um campo de treinamento para a próxima geração. Eles levam vidas de simplicidade e austeridade. Eles eram treinados nas Escrituras. Eles eram treinados e enviados em tarefas pelos profetas. Eles estavam lá para repreender a idolatria de Israel. Eles estavam lá para se colocar na brecha sempre que fossem chamados. Após sua fuga pelo deserto, após o Monte Carmelo, Elias havia retornado para restaurar as escolas dos profetas em Gilgal, Jericó e Betel. Vemos a história lá em 2 Reis 4 de Eliseu purificando o ensopado envenenado. E quanto àquelas escolas dos profetas? Eles sobreviveram à perseguição de Jezabel. Eles perderam amigos. Eles sabiam o que era ter um preço pela sua cabeça por seguir o Deus Jeová. Esse era um grupo de irmãos. Eles eram colegas de armas. Eles eram irmãos no ministério. Quando soldados voltam da guerra e têm suas reuniões, a menos que você tenha estado naquela unidade, naquela batalha, nunca poderá entender o que aqueles homens passaram. E quando eles se reúnem para esses encontros, é estritamente só para os de dentro. Você pode ir e ouvir educadamente, mas não faz ideia do que eles estão falando. Você não faz ideia da emoção, do trauma, da dor e do vínculo que existe entre esses homens que passaram pela batalha juntos. E Elias, a caminho do Jordão, não está apenas visitando locais de importância histórica e teológica, como Gilgal, Betel, Jericó, etc. Ele está visitando as escolas dos profetas. O legado dele está garantido. Eles sobreviveram a Jezabel. Eles sobreviveram a Acabe. O legado dele está garantido. Todos eles pagaram um preço profundamente pessoal para resistir às chamas da perseguição. Eles sobreviveram a tudo o que Acabe e Jezabel puderam lançar contra eles. E disseram a Eliseu: Deus vai levar ele para o céu hoje. Então Deus também estava falando com aqueles jovens. Assim, Elias, Eliseu e os jovens das escolas dos profetas, todos estavam recebendo o dom profético na jornada até o Jordão. E enquanto Elias vai de Gilgal para Betel, para Jericó e assim por diante, enquanto faz essa jornada com Eliseu, ele está se despedindo pela última vez. Ele está inspecionando os frutos do seu trabalho. Ele está transmitindo aqueles últimos conselhos. Ele tem a certeza nas escolas dos profetas desses irmãos de batalha que sobreviveram à perseguição e tem a certeza em Eliseu ao seu lado de que seu legado está seguro. Que seja o que for que Deus faça com ele mais tarde naquele dia, se o levar para o céu ou permitir que ele morra, a tocha do ministério profético fiel continuará para a próxima geração. Seu legado está seguro. A próxima geração de defensores fiéis de Jeová agora está em seu lugar. Em nossas próprias vidas, não somos chamados apenas a realizar algo hoje, mas somos chamados a deixar um legado. O salmista diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual é o seu legado? Quando você sai de um lugar, você deixa um rastro de bondade e misericórdia? Você deixa um rastro onde as pessoas reconhecem que quando você estava na cidade, ali estava a presença do Deus vivo? Você deixa um rastro, uma trilha de mágoa e amargura? Ou você deixa um rastro de bondade e misericórdia por todos os dias da sua vida? Porque se eu estou seguindo de perto o pastor celestial e estou me mantendo próximo dele enquanto vivo em sua graça e provisão, bem, isso vai transbordar para aqueles que vêm atrás de mim. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias das nossas vidas. Não somos chamados apenas para realizar algo hoje, e como homens gostamos dessa ideia, mas somos chamados para estabelecer um legado que nos seguirá no amanhã. E Elias está inspecionando o seu legado nessa última viagem ao Jordão. O seu legado é de Deus ou é um legado humano? O ministério que você construiu gira inteiramente em torno de você como personalidade? Ou você está estabelecendo, treinando, desenvolvendo, orientando e nutrindo a próxima geração para seguir o seu caminho e expandir esse ministério?
Quero desafiar todos aqui hoje. Não faça do ministério algo apenas sobre você, mas pense na próxima geração. Procure a próxima geração e treine-os. Procure oportunidades para que eles venham e sirvam ao seu lado. Pode ser inconveniente. Sabe, quando meu pai era pastor, a conferência frequentemente nos enviava estagiários e entre nós ele não gostava de ter estagiários. Porque o pastor está ocupado. Tipo, vá fazer alguma coisa. Estou ocupado. Vai escrever sermões hoje. Ótimo. Eu já escrevi um sermão para esta semana. O que vou fazer amanhã? Bem, vá visitar alguém. Quero dizer, quando você é pastor, geralmente não quer estagiários porque eles dão trabalho. Você passa metade do seu tempo dando tarefas significativas para os estagiários fazerem. Mas é isso que Deus nos chama a fazer em toda geração. E Elias está nos mostrando com Eliseu e com as escolas dos profetas o que isso significa. O seu legado vai resistir ao teste do tempo ou vai desaparecer conosco? Quero desafiar você hoje à noite a começar a pedir para Deus mostrar a próxima geração para o seu ministério. Amém. Peça a Deus para trazer até você a próxima geração de homens e mulheres, meninos e meninas. Eles não são jovens demais para serem treinados nisso. Assim, quando nos aposentarmos, a próxima geração já estará ativa no ministério conosco, ouvindo o Senhor com a mesma certeza. Não somos orgulhosos a ponto de achar que o Senhor só fala conosco e não pode falar com eles até que morramos. Neste caso, Deus fala com Elias, fala com Eliseu e está falando com todas as escolas dos profetas, todos nesta história. Portanto, o dom profético não está limitado apenas a Elias nesta história. O seu legado resistirá ao teste do tempo. Como discípulos, devemos nos reproduzir. Não apenas no ministério, mas como discípulos devemos nos reproduzir. Se há uma coisa que você sabe sobre ovelhas, é que ovelhas vão se reproduzir, certo? Cuide, zele, mergulhe e limpe as ovelhas de sarnas e afins. Só não precisa garantir a reprodução delas. Estamos nos reproduzindo? Estamos dizendo a Deus, Deus, me dá uma pessoa este ano para eu discipular no teu reino. E no ano que vem, me dá mais alguém para discipular no teu reino. E no ano seguinte, me dá mais alguém para discipular no teu reino. Acho que o motivo disso geralmente não acontecer é porque nós não fazemos disso uma prioridade em termos de tempo e esforço. Queremos crescer no ministério profissional, mas não nos deem conexões pessoais porque isso toma muito do meu tempo, certo? Fico feliz em te cumprimentar na igreja, mas nunca venha à minha casa e não espere que eu vá à sua, porque eu te amo profissionalmente, mas pessoalmente eu realmente não me importo com você. Não é essa a verdade? É a verdade. Portanto, se quisermos discipular a próxima geração, as pessoas precisam saber que são amadas, que são confiáveis, que vemos nelas um futuro dado por Deus e que é um privilégio nosso ajudar a moldar a próxima geração enquanto ainda temos força e dons. Amém. Então essa é a jornada de Elias até o Jordão. E Elias, agora mude para a jornada ao céu. Já falamos sobre a jornada para o ministério. Analisamos a jornada até o Jordão. Agora vamos olhar para a jornada ao céu. Este é Elias subindo ao céu, lá no alto. E a história, vamos retomar em 2 Reis 2:8, que diz: Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas. A água se dividiu para um lado e para o outro, até que os dois atravessaram em terra seca. Agora eles estão sozinhos. A companhia dos profetas está observando do lado do Jordão, do lado de Jericó, do rio Jordão. Eles estão assistindo de longe. E o manto de Elias, símbolo de sua autoridade, é usado para dividir o Jordão, assim como a vara de Moisés foi usada para abrir o Mar Vermelho e conquistar a vitória sobre os amalequitas. E o texto continua. Diz que quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu: Diga-me o que posso fazer por você antes que eu seja levado de você. Eliseu disse: Por favor, permita-me herdar uma porção dobrada do seu espírito. Ele respondeu: Você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me vir, se eu estiver sendo levado de você, isso lhe será concedido. Se não, não será. Por favor, permita-me herdar uma porção dobrada do seu espírito. Se você pudesse pedir uma coisa ao maior dos profetas do Antigo Testamento, o que você pediria? Amém, irmão? Sim. Certo. Como Salomão, Elias não pede riqueza, fama, posição ou poder. Elias foi o pai espiritual das escolas dos profetas, mas pelo que podemos perceber, ele não teve filhos próprios. Então, quando Eliseu pede uma porção dobrada do seu espírito, ele está pedindo o direito de primogenitura.
Ele está pedindo para que o manto da liderança profética entre todas as escolas dos profetas recaia sobre ele. Ele está pedindo para que o manto da liderança caia sobre seus ombros. Dentro de cada família, o detentor do direito de primogenitura servia como sacerdote para a sua família. Com o direito de primogenitura viria o reconhecimento público de que Eliseu agora lideraria as escolas dos profetas. Isso não era um passaporte para o poder. Isso era um convite para uma vida de serviço sacrificial e doloroso, de serviço solitário, de serviço incompreendido, de serviço criticado. Era isso que ele estava pedindo. Era uma grande responsabilidade espiritual em sua geração, está dizendo Eliseu. Agora serei o baluarte contra o mal na terra de Israel. Serei o reparador do muro. Estarei na brecha. Serei o inimigo público número 1 para reis apóstatas e falsos profetas. Serei a principal testemunha de Jeová em uma nação apóstata. Elias responde e diz: Eliseu pediu uma coisa difícil. Uma coisa difícil, de fato, mas não para Deus. Sim, para Eliseu, mas não para Deus. Por que eu digo isso? Você é Eliseu, está pedindo a montanha mais alta, como Caleb. Eliseu, você está pedindo pelo maior gigante, como Davi. Eliseu, você está pedindo pelo mar mais tempestuoso e pela maior baleia, como Jonas. Eliseu, como Daniel, você está pedindo pela cova de leões mais faminta. Como os 3 hebreus, você está pedindo pela fornalha mais quente que existe. Como José, você está pedindo pela masmorra mais profunda e escura, pelas acusações mais falsas. Como Paulo, você está pedindo pela multidão mais furiosa. Como Pedro, você está pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. Você percebe o que está pedindo aqui, Eliseu? Não é difícil para Deus derramar o seu espírito, mas você está pronto para receber o espírito quando ele vier até você? Porque isso não é um passaporte para o poder, é um convite para um serviço sacrificial e de sofrimento. Pois ao fazer isso, seguimos o caminho de Jesus Cristo. Quando você pede para que o Espírito Santo seja derramado sobre você, está pedindo uma coisa difícil, Eliseu. Mas como um profeta diria a outro, como Jeremias diria a Eliseu, ele diz: Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão contra você, pois eu estou com você, diz o Senhor, para te livrar. Estamos realmente prontos para o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas? Estamos prontos para que as últimas chuvas sejam derramadas em nossas vidas? Quando a chuva serôdia for derramada e estivermos envolvidos em nada além da proclamação sacrificial do Evangelho eterno, quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia e a marca da besta for imposta, você está pronto para permanecer firme? Às vezes sozinho, às vezes com outros, mas muitas vezes sozinho? Você está pronto para enfrentar a mente unida de todos os governos, todas as corporações, todos os gigantes das redes sociais, todos os empregadores, todos os departamentos de polícia do planeta Terra? Você está pronto para esse momento? Eu quero o derramamento da chuva serôdia, mas o que vem junto com ela não é bonito. Não é bonito. Então, o que você pediu, Eliseu, é algo difícil. Não para Deus, mas é algo difícil para você. Algumas pessoas, Deus as fará descansar antes do tempo final de angústia. Sou grato por sua misericórdia nisso. Eu quero ver Jesus quando ele voltar, mas sei que entre agora e lá haverá momentos difíceis. Se eu quero ver Jesus voltar nas nuvens de glória, então preciso reconhecer isso. Tudo o que eu considero precioso neste mundo vai ser tirado de mim. Minha casa, meus bens, até mesmo minha família, minha reputação, tudo o que possuo e pelo que trabalhei na vida será tirado de mim. Seremos incompreendidos, mal interpretados, até mesmo dentro do corpo de Cristo. Seremos odiados tanto dentro quanto fora do corpo de Cristo. Mateus 24, 10 a 14, onde haverá falsos profetas dentro da igreja. Haverá movimentos cismáticos dentro da igreja. Haverá apostasia dentro da igreja. Haverá falta de amor dentro da igreja. Vai haver rejeição da lei de Deus. Anomia é a palavra que Jesus usa. A igreja de Deus vai rejeitar justamente a lei de Deus, aquela para a qual fomos chamados à existência para proclamar. E para completar, Jesus diz: E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Só para garantir que não reste nenhum lugar para se esconder. Você será odiado por dentro e será odiado por fora. Vocês têm certeza do que estão pedindo, irmãos e irmãs? Mas eu quero ver Jesus vindo nas nuvens de glória, porque esse é o clímax da história da salvação. Nesse momento, todo o sofrimento humano chega a um fim abrupto. Quando Jesus voltar, não haverá mais divórcio, nem depressão, nem desespero, nem câncer, nem sofrimento de qualquer tipo, maneira, forma ou aspecto. Quando Jesus voltar, todo sofrimento chega a um fim abrupto. E eu quero estar lá nesse momento.
E você? Então, se queremos estar lá nesse momento, pedimos o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, precisamos entender, como Elias diz a Eliseu, que isso é algo difícil que estamos pedindo. Isso é como entrar em uma montanha russa. E minha filha adora montanhas russas, ou pelo menos adorava. Eu odeio montanhas russas. Eu simplesmente não entendo por que alguém se submeteria a tanto estresse na vida. E nós íamos quando ela tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, íamos a esse parque de montanhas russas. E você ficava 1h30 em pé, debaixo de um sol escaldante para ter 90 segundos de terror. Quero dizer, isso simplesmente não faz sentido na minha cabeça. E ela fica tão empolgada com a experiência, e eu estou lá parado com meu relógio dizendo, ok, vai. Foram 89 segundos e meio. Então, da próxima vez, feche os olhos enquanto conto. 1, 2, 3, 4. Eu sei contar 90 segundos na minha cabeça, porque já esperei 1h30 vendo aqueles carrinhos passando. Quando finalmente me sento na montanha russa, os olhos dela estão arregalados de expectativa. Meus olhos estão discretamente fechados. E no momento em que o carrinho parte, 1, 2, 3, 4. E eu só entro naquela montanha russa porque sei que em 90 segundos haverá alívio. E pedimos o derramamento do Espírito Santo hoje porque somos adventistas. E sabemos que sua promessa é certa, que ele virá nas nuvens de glória. E, portanto, podemos passar por esse tempo de angústia como nunca houve. Essas nações vieram à existência. E alguns podem conseguir, alguns podem ser perseguidos, alguns podem perder suas vidas, mas suas vidas estão seguras em Cristo. Então, você tem certeza do que está pedindo quando pede o Espírito Santo? Todos que receberam o Espírito Santo nas Escrituras passaram por perseguições, provações e traumas. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: os maiores milagres acontecem nos momentos de maior desespero. Quanto maior o problema, maior o milagre. Você não vê milagres nas Escrituras a menos que o povo de Deus esteja em extrema necessidade e grande dificuldade. Quando passam por dificuldades extremas, você vê Deus agindo. Então, quero ver milagres de Deus na minha vida? Com certeza. Eu quero passar por tempos difíceis? Não particularmente. Então, por que estou esperando ver milagres? É difícil pedir pelo Espírito Santo. Você tem certeza do que está pedindo aqui? Eliseu diz: Elias, por favor, deixa-me herdar uma porção dobrada do teu espírito. Essa deveria ser a nossa oração esta noite. Dá-me a porção dobrada do teu espírito. Porque Satanás é como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. E seremos odiados por todas as nações por causa do nome dele e o amor de muitos. E ele se esfriará. Quando Cristo voltar, será que encontrará fé nesta terra? A resposta é quase não. É isso que estamos pedindo para ser, como dissemos na noite de quarta-feira, os poucos. Nunca na história da guerra, nunca há uma citação, parafraseando Winston Churchill da noite de quarta-feira. Nunca na história do conflito humano, tantos deveram tanto a tão poucos. E quando Jesus voltar, será dito então que nunca na história da salvação, tantos deveram tanto a tão poucos. Aqueles fiéis embaixadores de Cristo nas horas finais da terra. E eu quero estar entre esses poucos. Isso significa que nesta noite estou pedindo por mim e por todos nós, pelo dom do Espírito Santo, uma porção dobrada, para que todos saibam que o Espírito Santo me ungiu e está me capacitando para o ministério. Esse é um dom, diz Elias, que ele não pode dar, então ele deixa a questão nas mãos de Deus. O teste é este: se Eliseu via Elias sendo levado por Deus, então Eliseu saberá que Deus ouviu o seu pedido, para que o espírito de Elias caia sobre você. E a história continua dizendo: enquanto eles continuavam andando e conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que passagem linda, não é? Veja, Elias atravessou o rio Jordão, sabendo que do outro lado do Jordão outro homem havia morrido, chamado Moisés, e Deus o havia levado para o céu. E Deus lhe havia prometido: eu vou te levar para o céu. Então ele está feliz por atravessar o Jordão, porque se Deus pôde ressuscitar Moisés, ele pode me ressuscitar também. E o carro de fogo os separa. Essa palavra para carro é Merkavá. Em Israel, eles têm um tanque de batalha principal. Nós chamamos o nosso de Abrams. Em Israel, ele se chama Merkavá. Eles o nomearam em homenagem a este carro aqui. O Merkavá, tanque de batalha principal de Israel, recebeu esse nome por causa desta história aqui, aquele carro de fogo. O que era aquele carro de fogo?
Bem, cavalos e carros são frequentemente usados na Bíblia como símbolos do poder e da glória de Deus, com os quais Deus destrói seus oponentes. Abacuque 3, versículo 8, descreve o poder de Deus dessa forma. Diz assim: Tu cavalgaste sobre os teus cavalos e os teus carros. De quê? Salvação. E Isaías 66, 15 diz: Com seus carros como um redemoinho. Então, quando o servo de Eliseu foi tomado de terror por causa dos exércitos da Síria que atacaram a cidade de Dotã, em 2 Reis 6, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos dele. E então o jovem viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E o Salmo 68, versículo 17, descreve os carros celestiais como exércitos angelicais, com poderosos carros 2 vezes 10.000, milhares e milhares. O Senhor veio do Sinai para o lugar santo. Assim Elias é levado ao céu por um exército de anjos. Um exército de anjos. Mateus 18 diz que toda criança tem seu anjo que está diante do meu Pai Celestial continuamente. Sim, cada criança aqui tem o seu. Você tem um anjo que vela por você. O Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O próximo versículo diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando você sabe que os exércitos de Deus estão cuidando de você, pode descansar em paz durante o sono. Muitos anos atrás, em 2015, faz bastante tempo agora, eu estava no norte do Iraque em 2015 e o ISIS tinha acabado de conquistar Mosul. Eu estava em Erbil, que fica a 80 quilômetros de distância, cerca de 1 hora de carro pelo deserto. Ainda não havia defesas no local e o deserto estava cheio de mulheres e crianças cristãs fugindo dos homens assassinos do ISIS, que matavam todos os homens cristãos que conseguiam capturar. E eu fiquei com um amigo meu, nós nos hospedamos em um hotel em Erbil e sabíamos que estávamos na linha de frente. E todo dia na CNN, naquela época a CNN era realmente notícia, na CNN assistíamos ocidentais em macacões laranja. E o que estavam fazendo com suas gargantas? E sabíamos que éramos alvos. E todo dia pegávamos um táxi. E o taxista perguntava: Mosul? Como se ele achasse engraçado. Não, nós não vamos para Mosul. Se você nos levar para Mosul, estaremos na CNN amanhã. Não nos leve para Mosul. Aprendi muito rápido a ler placas de trânsito em árabe. Eu sei como Mosul se escreve em árabe. Se você estiver nos levando para Mosul, vamos simplesmente pular do carro. Não importa a velocidade que você esteja. Nós não vamos para Mosul. E nós nos deitamos ali na nossa cama, nós dois naquela noite, eu e meu amigo. Ele é pastor na Flórida agora. E nós nos deitamos ali e eu deixei uma carta com minha secretária para entregar à minha esposa, caso eu não voltasse daquela viagem em particular. E nós ficamos ali deitados e citamos aquela passagem das Escrituras: Bendito o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Bendito o homem que busca refúgio no Senhor. E meu amigo disse: Como sabemos que Deus vai nos proteger? Na FM queríamos ajudar refugiados cristãos do ISIS. No verão de 2015 dissemos: Senhor, se quer que façamos algo, precisamos de $50.000. Para ir ao Oriente Médio é necessário dinheiro em espécie. Senhor, precisamos de $50.000. Nos 2 dias seguintes, chegaram 2 cheques postados antes da nossa oração, totalizando mais de $50.000. No cheque escreveram: para sua ida ao Iraque. Então, quando Deus faz isso por você, você sabe que Ele quer que você esteja lá. Eu disse ao meu amigo: Deus não providenciou os meios para estarmos aqui só para permitir que cortem nossas gargantas aqui. Então vamos dormir esta noite e reivindicar aquela promessa de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E vamos dormir como bebês tranquilos esta noite. E foi exatamente isso que fizemos. E felizmente, eu ainda estou aqui. Ainda estou vivo. Então eles não me pegaram. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ontem ouvi alguém dando um testemunho sobre como Deus salvou sua vida com um anjo. E como ocidentais, nós não falamos sobre essas coisas porque as pessoas acham que você é meio louco. Conte o que os anjos de Deus fizeram por você. Alguém nos contou que parou na estrada no norte de Michigan, no inverno, e um caminhão surgiu atrás dizendo: Deixe-me te empurrar, e o ajudou a seguir. Empurrou o estrada abaixo até o posto de gasolina, bem ao lado de nós, onde estavam as mangueiras por causa do tempo. E ele saiu do carro e aquele caminhão não estava mais lá, simplesmente tinha sumido, ele disse. Aquele era o meu anjo da guarda e nós não falamos sobre isso. Essas coisas porque as pessoas acham que podemos
Nós somos meio malucos. Estamos tocando no ponto principal. Deixe-me te dizer uma coisa. Quando o vice-presidente dos Estados Unidos diz que OVNIs são demônios, quando esse tipo de discussão está acontecendo na esfera pública, não devemos ter vergonha de falar sobre anjos e demônios. E todo muçulmano acredita em anjos caídos e não caídos. Todo católico acredita em anjos caídos e não caídos. Judeus acreditam em anjos caídos e não caídos, ou seja, mais da metade da humanidade acredita em anjos caídos e não caídos. E existe um livro chamado O Grande Conflito, com um capítulo chamado O Ministério dos Anjos Caídos ali. Mas então há um capítulo justamente sobre o Ministério dos Anjos. Portanto, não tenha vergonha de testemunhar sobre o que os anjos de Deus fizeram na sua vida. Porque quando Eliseu vê Elias subindo ao céu, é uma confirmação de que Deus tem seus anjos. Seus anjos estão ativos hoje. Se os anjos puderam levar Elias ao céu, eles podem me resgatar de qualquer momento de dificuldade no meu ministério que está por vir. E assim Eliseu vê Elias subindo ao céu e aqueles anjos. A irmã White comenta sobre isso e muitos de vocês estão familiarizados com isso. Ela diz que Elias foi um tipo dos santos que estarão vivos na terra no tempo da segunda vinda de Cristo e que serão transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, sem provar a morte. Citando ali de 1 Coríntios 15. Foi como representante daqueles que assim serão trasladados que Elias, perto do final do ministério terrestre de Cristo, foi permitido estar com Moisés ao lado do Salvador, no Monte da Transfiguração. Nesses glorificados, os discípulos viram, em miniatura, uma representação do reino dos remidos. Eles contemplaram Jesus, revestido com a luz do céu, ouviram a voz vinda das nuvens, Lucas 9,35, reconhecendo Cristo como o Filho de Deus. Eles viram Moisés, representando aqueles que serão ressuscitados dentre os mortos no tempo do segundo advento. E ali também estava Elias, representando aqueles com as vestes da história da terra, que serão transformados do mortal para o imortal e serão trasladados ao céu sem ver a morte. Elias havia combatido o bom combate, guardado a fé, terminado sua carreira, e Deus estava honrando aquele seu servo fiel. Eu quero que Deus me honre da mesma maneira, sendo levado ao céu por um anjo, um exército angelical, não é? Se for como Moisés ou Elias, não sou muito exigente quanto a isso, só quero ser levado ao céu por um exército angelical. A história continua em 2 Reis 2:12. O texto diz: Eliseu continuava olhando e clamando, meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Quando não pôde mais vê-lo, pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 partes. Então por que ele chorou isso? Elias havia passado a amar Eliseu como a um filho, mas estava reconhecendo que em sua geração Elias tinha sido o baluarte de Deus entre o seu povo. Ele tinha sido um condutor armado de defesa pela verdade em uma nação apóstata. Por meio de sua fé, por meio de suas orações, por meio de sua pregação, por meio de sua ousadia, Elias afastou mais o mal e o perigo do que qualquer exército literal jamais fez no antigo Israel. Ele combateu o bom combate da fé em sua geração. Ele se colocou na brecha em sua geração. Ele restaurou o muro e levantou uma nova geração de profetas. Ele repreendeu o mal face a face, desarmou Baal, levantou a geração das escolas dos profetas. Homens assim são raros, homens assim tendem a ser cancelados pelas autoridades eclesiásticas. Homens assim são amados por Deus. Elias havia honrado a Deus através de seu ministério e agora Deus o estava honrando. Seja um homem como Elias. Nesta geração, coloque-se na brecha e restaure os muros. Permaneça firme pelo Deus Jeová e diga: há um Deus que vive em Israel. Vivemos em uma nação que diz: esta nação é dedicada a isso ou esta nação é dedicada àquilo. Temos vidas ao nosso redor. Minha vida é dedicada ao dinheiro, ao materialismo, à minha carreira, à pornografia, ao esporte, seja qual for o caso. Mas como Elias disse a Acabe, eu estou na presença do Deus vivo. E o Deus vivo é o Deus desta nação. E eu o sirvo. E os seus caminhos de salvação serão conhecidos ao longo do meu ministério. Homens assim são amados por Deus. Você é um homem assim hoje? Você tem coragem para se colocar na brecha e reparar o muro? É bom ler sobre homens como Elias ou Lutero, mas é difícil ser esse tipo de homem. É bom ler sobre profetas com a segurança de 1000 anos de distância, com a segurança da sua própria sala de estar ou quarto. Mas ai daquele que se encontra nessa posição hoje, nas últimas horas da terra.
Mas é isso que Deus está nos chamando para ser nesta noite, reparadores da brecha, testemunhas fiéis para um mundo caído de um Salvador amoroso. Homens que obedecerão à lei de Deus em vez dos mandatos dos homens, é isso que Deus está nos chamando para ser nesta noite. Em 2026, a história se conclui. Diz que ele pegou o manto de Elias que havia caído sobre ele e voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que havia caído sobre ele e feriu as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Elias passou. Eliseu passou. Quando Elias subiu ao céu, Eliseu rasgou suas próprias roupas em duas partes. Agora ele estava nu. Ele deixou de lado o velho eu, agora ele assume o novo eu. Ele está vestido com o manto de Elias. Esse é o sinal de sua autoridade. É um sinal de seu chamado e de sua aceitação por Deus. E ele pode ministrar e pode dividir as águas do Jordão e atravessar de volta pelo Jordão, porque agora ele está usando o manto de Elias. E ele não segue para o oeste. E você está olhando para mim, o oeste é para aquele lado, não é? Sim. Ele não segue mais para o oeste, para os desertos da Arábia Saudita. Ele não volta para Tisbe e Gileade, de onde Elias veio. Ele se vira e atravessa novamente o Jordão de volta para a batalha espiritual que o espera daquele lado. Ele não está fugindo da batalha. Ele não está tirando uma folga. O representante de Deus foi levado ao céu. Eliseu não está descansando, nem fazendo planejamento ou retiro espiritual. Ele está indo direto de volta para a luta, porque o povo de Deus precisa de um campeão visível. Em nossas famílias, o povo de Deus, nossas famílias também precisam de um campeão visível para Deus. Nossas igrejas precisam de campeões visíveis para Deus. Nossas comunidades precisam de campeões visíveis para Deus. Homens e mulheres que não têm medo de chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Homens que são tão fiéis ao dever quanto a agulha é ao polo. E esse caráter não é resultado de acaso ou de providência divina. É um caráter que é formado a cada dia quando escolhemos por Deus contra nossas inclinações caídas. E nós formamos esses caracteres hoje. Aquela capa que agora Eliseu usava era a insígnia do ofício profético de Elias, quando Elias chamou Eliseu pela primeira vez. Vimos mais cedo nesta noite que ele lançou sua capa sobre ele em 1 Reis 19. Agora a capa foi deixada para Eliseu como um legado do profeta mais velho, como indicação de que agora Eliseu é o líder visível do povo de Deus. Em Israel étnico, ele agora seria reconhecido como o sucessor de Elias. Ele agora usaria a capa de Elias. A capa havia sido passada de uma geração para outra. Elias havia feito tudo o que podia para preparar Eliseu para este momento e agora estava deixando Eliseu com sua capa e com uma porção dobrada do Espírito Santo. As transições importam, prepare-se para elas hoje. Você não faz ideia de quando será tirado do seu papel de liderança e você não pode prever. Daqui a 5 anos vou começar a preparar o manto da liderança e a transição. Se você é pastor, comece a trabalhar com esses jovens, homens e mulheres, preparando-os para papéis de liderança em sua congregação, hoje, enquanto você pode. Como pastor, você não faz ideia se estará ou não na sua igreja daqui a 6 meses. Não deixe isso ao acaso. E se você está liderando um ministério como um dos da convenção LCI, não deixe isso ao acaso. Não espere que, se algo acontecer com você hoje ou no próximo ano, Deus traga alguém milagrosamente para o seu ministério. Comece a orar agora para que Deus envie essa pessoa e comece a planejar essa transição hoje mesmo. É assim que se parece a verdadeira administração de um ministério. Assim como administrar bem os filhos significa garantir que a tutela esteja definida caso você venha a falecer enquanto eles ainda são menores. Transições importam? E se não tivermos boas transições, a bola é deixada cair. E tudo o que Deus fez no seu ministério, sua providência, sua provisão e sua proteção acaba sendo esquecido. Mas treinar a próxima geração para que eles saibam qual é a história deste ministério significa que ele continuará muito além de você, vai continuar para a próxima geração. Então, o que vamos dizer em conclusão aqui esta noite? Elias disse ao chegar ao Rio Jordão: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Nós poderíamos perguntar: onde ele está hoje? Eu vou te dizer onde ele está. Volte ao nosso texto em Ezequiel, capítulo 22, que diz: Procurei entre eles alguém que reconstruísse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Onde está o Senhor, o Deus de Elias, hoje? Ele está procurando homens e mulheres para se colocarem na brecha e reconstruírem o muro.
Ele está procurando homens e mulheres que lutem a luta de hoje, que corram a corrida de hoje, que guardem a fé, apesar de todas as heresias e ataques que vêm sobre o corpo de Cristo hoje. Ele está procurando homens e mulheres desse calibre hoje. Homens e mulheres que digam: me dê uma porção dobrada do teu espírito. Me dê a montanha mais alta como Caleb. Me dê os leões mais ferozes como Daniel. Me dê os gigantes mais altos como Davi. Pode mandar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E em toda geração Deus precisa de campeões visíveis para o seu povo. Que cada um de nós, nesta congregação aqui, seja um campeão visível, firme e de pé para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando lermos a história da salvação no céu, eu não quero ler sobre outras pessoas. Quero ler sobre mim mesmo e sobre cada um de nós aqui hoje. Quero que o mundo que está assistindo saiba. Quero que o mundo que está assistindo saiba. Se vierem perguntar a Deus, como Satanás perguntou a Deus em Jó capítulo 1, quero que Deus diga: você considerou aquela minha irmã que estava na convenção da LCI na Geórgia em 2026, como ela é justa? Naquela irmã justa, naquele irmão justo? Quero que o universo que está assistindo saiba disso. Nós vindicamos o caráter de Deus e seu amor e seu caráter pela forma como vivemos nossas vidas hoje. Que nossas vidas são uma demonstração de que não há limites para o que Deus pode fazer através de uma vida santa, santificada e entregue a Ele. Que se Deus está em nós e se Deus é por nós, não há limites para o que Deus pode fazer por nós. Eu quero ser esse tipo de pessoa. E você? Então, o chamado para o ministério nesta noite. Deus está procurando homens e mulheres que vão se comprometer com essas três coisas. Número 1. Assim como no chamado de Eliseu, ele está procurando homens, mulheres, meninos e meninas que se comprometam em primeiro lugar com uma vida de compromisso. É isso que isso significa. Se eu vou te seguir, não importa o custo, não importa o que vier no meu caminho, eu vou te seguir. Número 2. Ele está pedindo pessoas que se comprometam com uma vida de sacrifício. Eu já considerei o custo e serei fiel em todas as coisas, não importa se grandes ou pequenas. E Ele está pedindo pessoas que buscam uma vida cheia de poder. Senhor, por favor, permita-me herdar uma porção dobrada do Teu Espírito. E nunca me abandone na luta. Nunca me abandone na luta. É esse tipo de pessoa que Deus está chamando para esta convenção da LCI. Ele não está procurando por pessoas que apenas esquentam o banco. Ele está procurando por homens e mulheres de Deus dos dias de hoje, que permanecerão firmes na mais profunda escuridão da história da Terra, quando as trevas forem maiores neste planeta. Pouco antes de Jesus voltar, pela graça de Deus, por acaso estamos vivendo nesse momento. Ou Abraão, Isaque, ou Jacó, ou Esther, Rebeca, ou Raquel. Somos nós, então Deus, em sua providência, vê algo especial em nós. E Ele nos escolheu para sermos seus campeões na hora mais sombria da terra. A maior necessidade do mundo, minha citação favorita, é a necessidade de homens, homens e mulheres, homens que não se deixam comprar ou vender, homens que em sua alma mais íntima são verdadeiros e honestos, homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome verdadeiro, homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. Homens que defenderão o que é certo, ainda que os céus caiam, mas tal caráter não é resultado do acaso. Não é resultado de favores especiais ou dos dons da providência. Um caráter nobre é fruto da autodisciplina, da subjugação da natureza inferior à superior, da entrega de si mesmo para o serviço do amor a Deus e ao próximo. Eu quero ser um homem de educação 57 hoje. E você? Quero que o mundo veja em mim e em cada um de nós aqui esta noite um servo do Deus vivo, em quem o poder de Deus se manifesta diariamente, protegido pelos anjos de Deus, cheio do Espírito de Deus, e com a promessa de que um dia, como Elias, ele vai nos levar ao céu com um exército de anjos. Essa é a promessa de Deus para nós. É isso que Ele está procurando esta noite. Uma vida de sacrifício, uma vida comprometida, uma vida cheia de poder. Eu entreguei minha vida a Deus quando tinha 13 anos. Eu fui à frente em um apelo no altar. Posso dizer que todas as promessas de Deus se cumpriram na minha vida. Todo jovem que está aqui hoje. Quero desafiar você hoje a entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu vou viver uma vida comprometida. Eu vou viver uma vida de sacrifício, vou viver uma vida cheia de poder. Para ti todas as coisas são possíveis. Sou um pecador que não merece nada além da morte, mas por ti contigo tenho a promessa da vida eterna. A vida eterna é um prêmio pelo qual vale a pena lutar.
Então, se você quer comprometer sua vida com Deus como uma vida de sacrifício, de compromisso e de capacitação pelo Espírito, levante-se comigo agora para uma oração final de comunhão. Eu convido você a se levantar. Nós nos levantamos, nós baixamos nossas cabeças, nós fechamos nossos olhos e pedimos a Deus a porção dobrada, o espírito de Elias. Pai Celestial, te agradecemos nesta noite porque dás o teu espírito a todos que pedem. Te agradecemos nesta noite porque Jesus prometeu que se buscarmos, encontraremos, se pedirmos, receberemos. E se batermos, a porta será aberta para nós. Pai, te agradecemos nesta noite porque te agradas em dar aos teus filhos o dom do teu Espírito Santo. E nessa noite, Pai, enquanto nos reunimos aqui neste salão e para aqueles que assistem online, estamos assumindo um compromisso não apenas diante uns dos outros, mas diante de Ti, no Teu trono de graça. Estamos assumindo um compromisso diante dos exércitos de anjos que estão assistindo, que Te louvam. Estamos assumindo um compromisso diante das legiões de demônios que temem Satanás. Estamos assumindo um compromisso diante dos mundos não caídos nesta noite. Que a partir deste momento nossa vida será vivida em um palco diante de homens e anjos. Que iremos para onde tu nos guiares, que falaremos o que tu nos deres. Que seremos destemidos e corajosos por ti, que quando outros estiverem se curvando e se encolhendo de medo, nós permaneceremos firmes por ti. Para que a próxima geração saiba que há um Deus que vive em Israel e que salva seus filhos. Então, Pai, dá-nos nesta noite a porção do Teu Espírito Santo que seja suficiente para os ministérios aos quais nos chamaste. Pai, santifica nosso caráter, dá-nos o selo do Teu Espírito Santo nesta noite. Lava as obras da carne e concede ao nosso caráter uma colheita do fruto do Espírito. Que isso seja evidência para todos de que estamos sob o Teu gracioso controle. Então, Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesta noite. Conduze-nos e guia-nos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que há de vir. Amém.